ele quer ter oportunidades e tudo mais, e a gente via aquela vida. Fiquei órfão, né, de meu pai aos 7 anos de idade, e ali sempre ajudando minha mãe na medida do possível, criança, jovem, né, me envolvi em trabalhos, tipo assim, oficina, sempre procurando fazer alguma coisa, mas não era nem para mim mesmo, era para ajudar minha mãe. Cresci assim nessa fé. Eu cheguei aos 13 anos de idade, aos 14 anos, só que eu tinha um pouco de interesse, né, pelos estudos, e fui me destacando nos estudos. Mesmo uma criança humilde, pastora, de bairro humilde, mas eu tinha destaque nos estudos, eu conseguia, Deus me dava graça, eu comecei a estudar naquela cidade, e com 15 para 16 anos eu já estava no segundo ano do segundo grau. E os colegas meus me viam aquela criança, né? Criança parecia com índio, aquela coisa toda, me apelidaram de Juruna, e aí eu passei no concurso dessa escola, lá em Catu, Escola Agrotécnica Federal, que hoje é o IFAM de Agronomia, e eu passei no concurso, né? E aí tive que largar o segundo ano do segundo grau para ir para o primeiro ano do curso técnico dessa escola, né? Então Deus foi trabalhando. Imaginem vocês, eu passava o ano todo na escola. Eu tinha uma tristeza dentro de mim, uma tristeza de ver a forma como as pessoas... existe isso. Nós sabemos que uns se consideram melhor do que os outros. Na minha cidade existia muito isso. E eu, aquela criança católica, eu não fazia questão de anualmente ir à igreja católica, participar daquela missa do galo, né? Tinha conhecimento de Deus, minha mãe no espiritismo, às vezes visitava terreiro, aquela coisa toda, mas eu não aguentava ver uma pessoa falar mal de Deus, não aguentava ver uma pessoa dizer que era ateu. E aí Deus foi dando graça, eu fui crescendo nos estudos, passei nesse concurso, fui para essa escola, tá entendendo? E Deus começou a trabalhar na minha vida, porque os meus amigos, né, do interior, longe, Barra do Choça, Chique-Chique e tal, e eu que pensava que o estudo das escolas públicas era ruim, eu vinha ver lá que a situação era ainda mais grave, mais crítica, porque eles chegavam, conseguiam até passar no concurso, eram classificados, mas no decorrer do ano letivo eles tinham muitas dificuldades. E eu comecei de madrugada a fazer cursinho de biologia, de história, de matemática, de química com eles. E eu me tornei, Deus começou a me abençoar. Eu ensinando eles, eu comecei a me destacar naquela escola, queridos. E os professores começaram a ver e me colocaram como segundo monitor da escola. Eu era monitor de 400 jovens. Tudo de química, prática, laboratorial, era com Elionai. Era Elionai. Aí minha história começa no ano de 1990. O que é que aconteceu naquele ano ali? Aconteceu que uma irmã da Assembleia de Deus, usada por Deus, veio ao laboratório de química. E ela veio até mim. E naquele dia, queridos, eu era muito ligado. Você tem ideia, eu estudava as coisas em 2 livros. Misericórdia do Senhor. Estudava matemática em 2 livros, biologia em 2 livros, em 2 autores. Os assuntos que eram passados, eu procurava de um e de outro, ia para a biblioteca. Então, o interesse de crescer, de progredir, de abençoar a minha mãe, que a minha religião era minha mãe. Eu dizia que não existia uma pessoa melhor do que a mãe, estava na ignorância, só existia amor de mãe. Então, o meu sonho era esse, era progredir para abençoar a minha mãe, mudar a sorte de minha mãe e tal. E Deus foi me abençoando, e ali eu comecei a desenvolver meus estudos. Os professores me colocaram como segundo monitor de química da escola. E Deus foi abençoando. De repente, em um dia de sexta-feira, me lembro como hoje, que sexta-feira todo mundo viaja, só fica mesmo quem quer ficar na escola. Podem viajar para os seus interiores, voltar segunda-feira de manhã cedo. Eu me lembro que um dia de sexta-feira, já tinha boa parte das pessoas viajado, final da tarde assim, e eu tinha naquele dia, eu estava numa crise existencial. Estava me perguntando sobre a vida, sobre as coisas. Existem muitas indagações no adolescente. E eu estava me perguntando sobre a vida, sobre as coisas, e pensando nas dificuldades, e vendo como existe uma série de situações nessa vida, onde a gente vê mais dificuldade do que possibilidades. E eu ali naquela escola, naquela tarde, eu perguntei para mim, poxa, deve existir uma vida após essa? Descrente, nunca fui à igreja, nunca. De repente eu comecei a indagar, naquele dia eu comecei a indagar, final de tarde, assim,
deve existir uma vida além dessa vida. Não é possível que tudo termine. Na minha ignorância, né? Eu comecei a falar assim. E não é que essa irmã da Assembleia de Deus veio no final da tarde, onde quase todo mundo já estava indo embora. E que a gente dava meio-dia, não ia nem assistir as aulas da tarde, já ia embora, logo os carros chegavam, aquela coisa toda. E essa irmã veio lá para cá, bateu na porta do laboratório. E ela entrou e começou a conversar comigo. Lembro como hoje o nome dessa senhora, Irmã Josélia. Essa irmã sentou e começou a conversar comigo, dizendo para mim que Deus tinha um plano na minha vida, contou um sonho que ela teve comigo, dizendo que Deus tinha uma obra na minha vida. Só vejo você na enfermaria, vejo você na obra de Deus, vejo você, veja bem, na casa do Senhor, fazendo a obra de Deus, envolvido com a causa do Evangelho. E eu, leigo, ignorante, vi tudo aquilo ali, sem conhecer a palavra, sem conhecer o segmento evangélico, nunca visitei igreja, aquela coisa toda. Comecei a chorar, ela falava com tanto amor, e eu comecei a chorar, a irmã Josélia. E aquela mulher me adotou, e ela começou a orar por mim. Eu passei mais de um ano sem querer ir para a igreja, você acredita? Mais de um ano. Ela ia na escola, cada 15 dias, passava de um mês, não passava de um mês, ela ia lá, conversava comigo, como é que você está, Leonardo? Tipo uma mãe espiritual, sempre orando, indo lá, enfim, aquela dedicação. Mas durante um ano ela me chamava para a igreja, eu não ia. Veja que existe muita coisa dentro do ser humano, só Deus mesmo para atuar e resolver. E eu resistia, eu não queria ir, mas eu ficava feliz, eu chorava, eu sentia que havia algo diferente naquela mulher. E para a glória de Deus, depois desse um ano, eu fui amolecendo meu coração, ela me levou à igreja, Assembleia de Deus, e irmãos, acredite, eu me lembro como hoje a pregação, porque na verdade era uma reunião de portas fechadas, mas ela me levou mesmo assim, e tinha grupos de irmãos fazendo estudo bíblico, e ela me colocou em um daqueles grupos. E foi feito, o pastor fez uma pergunta que eu me lembro até hoje. Ele perguntou: para vocês, o que é um homem sábio? Foi a pergunta que ele fez. E naquela hora, eu na minha ignorância, estudante, não conhecia o Evangelho. Eu de lá comecei a tirar minhas conclusões. Homem sábio é... Aí comecei a citar na minha mente o nome do Edison, o criador da lâmpada e tal. Eu comecei a pensar, fulano, Deltan, Galileu. Eu disse, rapaz, esses são meus homens sábios do mundo. Para minha surpresa, veio a resposta espiritual. Ele falou: o sábio é aquele que teme a Deus.